Boa tarde, gente. Bom domingo. Dia de fazer a nossa análise das nossas tiradas de carta. Eu gostaria de convidar vocês a interagirem com a gente. Colocarem a opinião, se está servindo, se está tendo utilidade, né? O que é que vocês estão achando? Não é uma tirada específica, é uma tirada genérica, muito mais de orientação do que de qualquer coisa. Mas para mim, vale a pena ouvir cada um de vocês que tiverem alguma coisa a acrescentar. Lembrando que no domingo passado, a gente tirou a carta do lar, que diz respeito à casa, com as pessoas, com os seres vivos, com a energia que está naquela casa, com toda a egrégora. E foi o convite que Esmeralda nos fez para observarmos isso. E na segunda-feira tiramos a carta da cigana, que é a carta da energia feminina, mostrando para nós que o feminino que habita em qualquer pessoa, independente do gênero, independente da orientação sexual daquela pessoa. Todos nós temos um potencial feminino e um potencial masculino. E o feminino é aquele que é sensível, que acolhe, que agasalha, né? Que materna. Então, essa essência foi a essência que ela nos orientou, que energizasse a nossa casa, o nosso lar. Na terça-feira, ela nos mostrou a montanha, que significa o grande desafio, os grandes inimigos a serem vencidos. Mas, independente de sermos umbandistas ou candomblecistas ou qualquer a nossa religião, está lá no Evangelho que Jesus disse aos apóstolos que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, seríamos capazes de mover uma montanha de lugar. E essa montanha são os grandes desafios, principalmente os desafios internos. A gente deve olhar o inimigo como nosso adversário, como aquele que nos quer fazer mal. Mas não esqueçam que o principal inimigo a vencer é a nós mesmos. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa intolerância. Então, essa fé do tamanho de um grão de mostarda é que faz essa transformação. Na quarta-feira, Esmeralda nos trouxe o céu cheio de estrelas, que significa a nossa conexão espiritual. Ou seja, se nós seguirmos essa orientação, estaremos linkados com a nossa espiritualidade pessoal, aqueles que nos guiam, aqueles que nos acolheram como família espiritual, mas também com a espiritualidade maior, que é uma só, que quer o crescimento, que quer o progresso de todo mundo. Na quinta-feira, ela nos deu a chave e a montanha. Ou seja, é você que tem a chave para fazer essa transformação, para vencer esse inimigo. Abra a porta e fecha, que tem que ser fechada também. Na sexta-feira, mais uma vez, ela deu duas cartas: o tesouro e o barco. O tesouro, que em geral diz respeito a bens materiais, mas diz respeito à prosperidade, crescimento, e muitas vezes diz respeito a um bem material que a gente nem esperava e acontece e aparece de repente. Nem sempre é ganhar na loteria, nem sempre é achar dinheiro, mas às vezes é uma importância inesperada que aparece e nos ajuda a resgatar dívidas, saldar compromissos. Isso é um tesouro, gente. E o barco,
que nos traz mudanças. Mudança que pode ser mudança de emprego, pode ser mudança para outra cidade, pode ser alguém que está vindo, trazendo notícias e trazendo esse benefício. Né? A gente fica só na expectativa. O que será que vai acontecer? No sábado, ela nos trouxe a cegonha e a raposa. A cegonha sempre é portadora de boas novas, de notícias alegres. Relaciona-se aí com a história da cegonha trazer os bebês, né? Um bebê sempre é uma coisa boa, sempre é uma vida nova. E a cegonha está acompanhada da raposa, porque às vezes a notícia boa, a novidade, pode nos enganar. A gente precisa ser esperto e examinar com cuidado essa notícia, ponderar, não se atirar de frente, de cara, ai que maravilha, não, vamos parar e analisar, para não fazermos bobagem, porque não estamos num momento bom de fazer extravagância. Se lançarem um projeto novo, em uma ideia nova, sem muito alicerce, pode ser muito ruim nesse período. Hoje, ela nos trouxe a carta do rato, que é a carta das perdas, que é a carta do desgaste, que nos sinaliza que fiquemos atentos, inclusive com as pessoas que podem fazer essa perda, que podem trazer esse prejuízo. Sugadores de energia, que a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, o são, né? A gente senta com essas pessoas, conversa e se desgasta. E também as pessoas que podem nos surrupiar, usurpar o que a gente conquista com tanto esforço. Então, fiquemos atentos. Mas não esqueçamos que, na verdade, tudo é desgaste, né? O tempo é o tempo, ele vai desgastar as coisas. E isso é da natureza. Para que eu ganhe energia, essa energia saiu de algum lugar, então alguém perdeu. Para que alguém ganhe, eu também vou ter que doar a minha energia. Então, pensemos nisso, certo? E assim, nesse exercício de compreender que a nossa vida é feita desse fluxo de energia, que precisa ser assim, e que temos ganhos e que temos perdas, ficando atentos e cuidando de nós, é que vamos começar uma nova semana. E que nós estejamos muito conectados, sempre, com a nossa espiritualidade. Que assim seja.